Olá, a paz do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, desta vez para transmitir a lição de número 3. Nós vamos estudar aqui a lição 3, Melquisedeque, o Rei de Justiça. A paz do Senhor para todos os irmãos, e amigos que estão assistindo, simpatizantes desse canal aqui que temos. Quero pedir aos irmãos que ao assistir esta aula, os irmãos dê aí o seu like, mostrando que gostou, Pode deixar seu comentário, se inscreva aí no canal e para que a gente possa alcançar mais pessoas. Compartilhe aí a aula, tá ok? Compartilhe a aula para que nós possamos chegar mais às pessoas que precisam ouvir, entender a palavra de Deus e recebê-la, tendo guardado no coração, praticado, quem sabe vier a conversão. Então, se você tem uma oportunidade, que essa oportunidade possa, com ela você possa enviar para uma pessoa não crente que venha conhecer a soberania e a grandeza do Pai Eterno. Vamos ver aqui, Melquisedeque é o que nós vamos estudar, o Rei de Justiça, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? A verdade prática diz: o sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdócios. Pois ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo do 18 ao 20. Seguida nós vamos para o livro de Hebreus, capítulo 7, do 1 ao versículo, até o versículo 17. Amém? Então está a leitura em classe. Como eu quero adiantar aqui, pois nós vamos fazer menção a versículos, muitos versículos desta leitura aqui no comentário, nós vamos aqui adiantar um pouco. Veja que aqui no comentário diz assim: Melquisedeque é um personagem enigmático na história bíblica, mas ele foi um verdadeiro adorador. No meio de uma gente idólatra e corrompida, exerceu o papel de rei e sacerdote. Sem fazer parte da linhagem de Israel, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Altíssimo, do Deus Altíssimo. Veja aqui rapidinho, fazer um comentário aqui, dar uma paradinha aqui para a gente entender que Melquisedeque, ele aparece rápido nas histórias da Bíblia e desaparece. Amém? Então veja que aqui ele mostra que Melquisedeque, ele habitava no meio de um povo idólatra, que era no meio dos cananeus. Ele morava em Salém. Então ali o povo era corrompido. Por quê? Porque eles eram um povo pagão, adorava a deus pagãos, e Melquisedeque era um homem santo diante de Deus, pois ofertava sacrifício ao Senhor. Veja que o comentarista ele enfatiza aqui que Melquisedeque não era da linhagem de Israel, porque a linhagem de Israel veio de Abraão. Deus escolhe Abraão, De Abraão vem Jacó, vem Isaac. De Isaac veio, Abraão, Isaac, Jacó, José, onde José cai no Egito e ali começa o povo de Israel. Então, Melquisedeque não é da linhagem do povo de Israel. Melquisedeque não pertence a nenhuma tribo. Então, ele estava numa ordem aqui, porque a gente vai ver aqui que Jesus Cristo era da linhagem sacerdotal de Melquisedeque.
eu quero dizer aqui que a linhagem sacerdotal a qual Melquisedeque servia era uma ordem aleatória, posso dizer assim. Foi Deus que pôs no coração dele e escolheu a ele. Diferente do povo de Israel, que Deus escolheu Abraão, e a tribo de Levi era a tribo sacerdotal. Né? Então nós vamos entender mais para frente aqui o que eu estou falando, e eu vou lembrar a você que eu estava falando nesse assunto. Continua aí conosco que você vai obter bênçãos do céu através dessa lição. Então, sua ordem sacerdotal, com aspectos peculiares, tornou-se um tipo de sacerdócio de Cristo, que em tudo é superior a todas as ordens. Então, Cristo também não era de ordem sacerdotal, porque a ordem sacerdotal que vinha lá do início era da tribo de Levi. Então, Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. Então, Jesus não era de linhagem sacerdotal de maneira nenhuma, mas ele era da ordem de Melquisedeque, porque é uma ordem, eu acredito que essa ordem é escolhida por Deus. Igual eu, igual você, que não somos de ordem sacerdotal nenhuma. Nós fomos escolhidos simplesmente pelo Criador, pelo dono de tudo e de todo, aquele que escolhe, e ninguém pode questionar nem contender com ele. Quem era Melquisedeque? Um personagem misterioso. Vamos lá. Melquisedeque surge no cenário histórico da Bíblia de forma inesperada e até misteriosa. Ele é citado poucas vezes no texto bíblico, e o que o torna mais enigmático, seu nome no hebraico é Melquisedeque, ou o rei de justiça, ou meu rei é justo. O relato de Gênesis 14 informa que ele era rei de Salém, rei de paz, um rei sacerdote. O autor dos Hebreus diz que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então veja aqui que do modo misterioso que ele surge aqui, seu nome, que significa em hebraico Melquisedeque, ou rei de justiça. Quem chamava Melquisedeque dizia assim: não, o meu rei é justo. Melquisedeque significava o meu rei é justo. Agora, Melquisedeque era rei de um país que chamava Salém. Salém, que o nome Salém significa paz. Então, um sacerdote justo, ou seja, o justo governava um reino de paz. É justo. Então o rei era rei sacerdote cananeu. Se fosse olhar hoje, nós olhando o tempo, vamos supor, o Novo Testamento, o pessoal do Novo Testamento ali na época que Cristo nasceu, não aceitaria uma coisa dessa. Mas como é isso? Sacerdote, rei cananeu, não é de Judá, não é de Jerusalém, não. Com certeza, aqui o escritor diz que ele é da antiga Jerusalém, antes da invasão lá, derrubar os muros, de começarem a morar lá em Jericó. Então, ele não era de linhagem real, era do meio dos cananeus, um povo perverso, um povo mentiroso, um povo que vivia no meio da idolatria, mas ele vivia em santidade. É possível, porque quem santifica é Deus. O homem se dispõe à vontade de Deus e Deus continua abençoando ele. Então vamos lá. Melquisedeque foi um sacerdote santo no meio de uma geração corrompida. Quer dizer, mesmo aquele povo servindo aos seus deuses, que era um povo pagão, Melquisedeque continuava servindo ao Senhor, oferecendo sacrifício por aquele povo que pedia
oferecer um sacrifício a Deus por eles, em gratidão. Então ele fazia esse trabalho mesmo ali no meio do povo cananeu. Onde ele aparece na Bíblia? Melquisedeque aparece na história bíblica quando Abraão retornou de uma jornada arriscada na qual salvara seu sobrinho Ló, que havia sido levado preso, e com toda a sua família, quando os reis de Sodoma e Gomorra, onde o patriarca habitava, foram derrotados por uma confederação de 4 reis, liderado por Quedorlaomer, rei de Elão. Gênesis 14, verso do 1 ao 13. Pode ler aí na sua Bíblia, mais tarde você lê. Foi a primeira guerra registrada na Bíblia. Abraão foi à guerra com 318 criados, nascido em sua casa, derrotou os invasores e libertou Ló e sua família. Veja que coisa, né? Veio 4 reis, invadiram Sodoma, invadiram Gomorra, levaram o povo cativo. Veja onde Melquisedeque aparece. Então, Abraão, quando soube, sempre sobra um para contar a história. E quando Abraão soube, ele pegou 318 criados. Não foi homens preparados para a guerra, homens valentes. Ele pegou o que tinha, era criado mesmo. E foi a guerra que foi vencida por 4 reis. Ele chega com 302 criados e guerreia ali contra eles e vence, trazendo Ló e sua família. Acredito que ele libertou mais algumas pessoas. Então, ali, quando Abraão venceu os inimigos com 312 criados, trouxe Ló e sua família de volta para a sua casa. Então vamos lá. Nesse momento aí foi aonde, quando ele vinha, Melquisedeque aparece, levando suprimento para que o povo não perecesse de fome. Acredito eu, crendo que Deus, como provedor, aquietou Melquisedeque, e ele foi lá e ajudou Abraão, servo do Deus Altíssimo também. Amém? Então vamos lá. Característica de Melquisedeque. Ele tinha qualidades especiais. Suas atitudes generosas demonstravam que reconheceu que uma vitória tão grande com um número menor de combatentes só poderia ser resultado de bênção de Deus sobre Abraão. Amém? Então veja que ele reconheceu. Basta estar no coração para reconhecer que 318 homens vencer 4 reis, vamos supor que talvez não tenha os 4, mas tinha um, mas tendo um rei, tinha mais homem do que o que Abraão levou. E Deus, ele deu vitória. Então Melquisedeque reconheceu ali que Deus estava abençoando Abraão e levou para ele suprimentos. Amém? Veja a letra A aqui. Ele era rei de Salém. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Melquisedeque veio ao encontro de Abraão e seu povo e levou pão e vinho para eles. Letra B. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, Eu Elion. Segundo Gardner, Melquisedeque conhecia o Deus por meio de uma tradição que se espalhou após o dilúvio, ou devido a uma revelação sobrenatural. Percebeu que Abraão servia ao mesmo Deus. O certo é que ele cria em Deus e o servia, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Veja do que acredita um povo. Que talvez Melquisedeque tornou-se sacerdote por causa do dilúvio, que alguém testemunhou a grandeza de Deus, que Deus havia dito que iria acontecer aquilo, ou então porque Deus se revelou para Melquisedeque, o santificou, mostrou a ele como lhe servir. Disso eles também, essas hipóteses, eles também deixam de lado e diz aqui que o certo é que ele cria em Deus e o servia, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Então não importa como ele chegou lá,
Seria interessante nós sabermos, entendermos e pudéssemos explicar, mas o importante é que ele servia ao Senhor Deus dos céus e o temia. Esse é o mais importante. Não importa muitas vezes como nós chegamos, o que importa é que estamos, ok? Muitas vezes nós nos perguntamos, mas quando vamos chegar? Nós já estamos de posse porque Cristo está do nosso lado. Ele abençoou Abraão. Como sacerdote, ele abençoou Abraão e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Veja que Melquisedeque chega diante de Abraão louvando a Deus. Ele chega diante de Abraão louvando a Deus, engrandecendo a Deus e mostrando a Abraão que entendeu que foi Deus quem deu-lhe vitória. Amém? Então Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque, como sacerdote, teria sim que receber o dízimo, pois era seu dever. E deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui vê-se a primeira referência bíblica acerca do dízimo, século antes da lei, que incluiu o dízimo como preceito obrigatório para Israel. Abraão entendeu que, tendo sido abençoado pelo sacerdote do Deus Altíssimo, deveria ser grato a Deus pela bênção da vitória. O dízimo é mais uma gratidão do que uma obrigação. De certo que é bem verdade que o dízimo a gente só ofertamos ele pela gratidão, não pela obrigação. A obrigação muitas vezes nos deixa sem o despojo, sem a bênção. A Bíblia diz que Deus é quem abre os céus, né? Ele diz: fazem prova de mim. Mas nós não podemos devolver o dízimo na casa do Senhor simplesmente porque temos obrigação. Nós entregamos pela gratidão que temos a Ele. Por quê, irmão Jael? Porque Deus deu a saúde. Já imaginou? Você dorme, deita, se acorda tranquilo. Você sai para o trabalho e volta, tudo está em paz. Final do mês ou final de quinzena você recebe o seu salário. Então, Deus tem dado proteção. Deus tem dado saúde, Deus tem dado vida a nós e a nossa família. Então, Ele é digno de receber o nosso sacrifício em gratidão. Então, ofertar em Deus, ele é para ser mais com gratidão e não com obrigação. Amém? Pelo que Deus fez. Em hebraico, Melquisedeque, ou rei da justiça, é mencionado em Gênesis capítulo 14, versículo 18, Salmo 110, verso 4, então, e mais algum livro. No livro de Gênesis, ele é um rei sacerdote cananeu de Salém, ou Jerusalém, que abençoou Abraão quando este retornou depois de salvar e a quem Abraão pagou o dízimo do despojo da batalha. Devido ao mistério que acerca seu repetindo aparecimento no cenário da história e seu igual repetindo desaparecimento, ele tem sido identificado com um anjo, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus Cristo, com Enoque, quando na religião ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? Então, ele apresenta ali ligeiro, sai, desaparece, mas ele aparece como um homem fiel. Melquisedeque, que significa rei de justiça, era tanto rei de Salém, possivelmente a Jerusalém primitiva, como sacerdote do Deus Altíssimo. Ele servia ao único Deus verdadeiro, assim como Abraão. Melquisedeque era cananeu. E, portanto, como Jó, é um exemplo de não israelita servo de Deus. Melquisedeque é um tipo ou uma figura da realeza e sacerdote eterno de Jesus Cristo. Para conhecer mais, irmão, basta a gente sempre estar buscando a ler as histórias
os rodapés ali que nos ajuda. E aqui nós encontramos que Abraão, ele tinha algo parecido, ou seja, Melquisedeque tinha algo parecido com Abraão. Qual era? Todos os dois eram do meio dos cananeus. Né? Abraão saiu porque Deus mandou. E Melquisedeque sai de modo misterioso. Ele era uma pessoa oculta, desaparecido, de repente aparece servindo a Deus. Então ele é um sacerdote, ou seja, oferecia sacrifício igual oferecia o Jó. Agora, lições do caráter de Melquisedeque. Um caráter justo. Rei de justiça é a tradução primeira do seu nome. Melquisedeque se declarou por ser um homem justo e praticante da justiça. Seu nome identifica-se com o seu caráter. Sua atitude decorriam de seu caráter ilibado e santo. Daí a sua grandeza moral e espiritual. A Bíblia diz sobre ele: considerai, pois, quão grande era este, quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. Veja que o seu nome dizia que ele era, ele tinha o caráter de que era. Amém? Então ele era justo e governava uma cidade que tinha paz, ou seja, era um lugar que representava a paz. Então, por suas atitudes, ganharam este título, esse tema na sua cidade. Acredito que foi assim, e aí estava com um homem com o caráter de assumir uma cidade que tinha paz. Vamos lá, um caráter pacífico. O que é pacífico? Nós encontramos a paz. O texto citado diz que, além de ser rei de justiça, Melquisedeque também era rei de Salém. Quem é rei de paz? Que é rei de paz? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, Eu-Elion, e também rei de uma cidade chamada Salém. Certamente Melquisedeque era um homem pacífico e também reinava sobre uma cidade cujo nome significava paz. Nós cristãos temos o dever moral e espiritual de sermos promotores da paz. Primeiro em nosso lar, depois no ambiente da igreja, no relacionamento fraternal, ministerial e eclesiástico e também para com as pessoas de fora do nosso ambiente. Veja que Melquisedeque, ele era um rei de paz. Se fosse qualquer um outro rei, Abraão vinha de uma guerra. Abraão estava fraco com o seu povo, com os seus criados e com mais algumas pessoas. Ele poderia pegar e levar como cativo, como escravo, mas ele vai levando para Abraão suprimentos para que eles pudessem comer e que fosse restabelecido a sua força. Então ele transmite paz, ele é um transmissor de paz, ele vem saudando Abraão com a paz. Aí o escritor